Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao componente de Sociologia aqui do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, que vou estar com vocês nesta aula. Agora vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 7. O objeto de conhecimento é economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização nas relações de trabalho. Como detalhamento, nós temos economia de mercado capitalista e sua influência na produção da riqueza e da desigualdade social, e estratificação, educação e exclusão e trabalho. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, vamos então tratar de um assunto interessante, importante, que a gente vive no nosso dia a dia, que é a questão do capitalismo, né? Vamos entender o que é a economia de mercado. A gente fala muito na televisão, no jornal, né? Fala que o mercado está agitado, o mercado está nervoso, então subiu o dólar caiu, né? Toda essa questão aí do mercado. Então, o que é o mercado? A economia de mercado é a economia capitalista. E o que é isso? Então, a economia de mercado é um sistema econômico marcado pelo predomínio da iniciativa privada na economia. Então, os entes privados são aqueles que investem, né, na produção, no campo, na agricultura, no agronegócio, né, na indústria, no comércio, nos bancos, na questão financeira. Então, tudo isso nós chamamos de mercado, né? Então, é o capitalismo, certo? Muito bem. Existe uma predominância nesse sistema, existe uma predominância da iniciativa privada, né? Porém, existem também empresas públicas, ou chamada também de estatais, né? Mas sempre em menor número. Então, as empresas privadas, elas são a maioria. Portanto, economia de mercado tem como premissa, né, tem como, né, aí nas suas iniciativas básicas, a centralidade de mercado na economia através da redução dos papéis exercidos pelo Estado. Então, o Estado participa pouco, né, na economia. Então, quem vai gerir o mercado, aí a questão da produção, é a iniciativa privada. Em muitos estados onde o Estado tinha uma participação na economia, eles vão privatizar. Então, vocês ouvem muito isso na questão da privatização. É quando o Estado vende, né, as suas empresas ou para a iniciativa privada, certo? Então, vamos lá. O capitalismo como o lucro como prioridade. Então, nesse sistema, né, nesse modo de produção, o que está em primeiro lugar é o lucro. Então, a economia de mercado é o outro nome do capitalismo. Então, quando você for falar de economia de mercado, você sabe que ela é sinônimo de capitalismo, né? É um modelo econômico que tem como objetivo primeiro a geração de lucro e a acumulação de riquezas. Então, o capitalismo é o modo de produção que teve início aí no século XV com a intensificação da atividade comercial. Então, ele vai começar com o final do feudalismo, né? Nós vamos ter aí a queda do feudalismo e a ascensão desse novo modelo produtivo que ficou conhecido como capitalismo, certo? Então, nós vamos ver aí algumas fases, né, desse modelo de produção chamado de capitalismo. Vamos lá?
Muito bem. Então, nós temos aí a primeira fase, que é chamada fase comercial, né, do capitalismo, ou também conhecido como pré-capitalismo, que vai do século XV ao século XVIII. E é também conhecido como mercantilismo, né, porque exatamente ele vai se dar, vai se fortalecer a partir da comercialização, não é isso? Então, por isso é chamado de mercantilismo também. Aí vocês estudaram muito na história, não é isso? Então estão afiados. Capitalismo industrial, a sua segunda fase, né, que vai do século XVIII ao século XIX, certo? E aí, na terceira fase, nós temos o chamado capitalismo financeiro, que vai do século XIX até o século XX. E também é conhecido como capitalismo monopolista. É isso porque há, então, o monopólio das empresas. As empresas vão se juntando e vão monopolizando o mercado. E na sua quarta fase, nós temos que é chamado de capitalismo informacional. Não é isso? Essa fase, ela não tem aí não existe uma concordância, né, entre os estudiosos quanto ao seu início, né, quando se iniciou essa fase. Porém, para alguns, né, ela iniciou com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Para outros, ela teve início no período do chamado pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Não é isso? Além disso, há aqueles que apontam o início o seu início a partir da década de 1980 do século passado, do século XX. Então, essas são as chamadas fases do capitalismo. Nós estamos vivendo hoje nessa quarta fase, né, que é a fase informacional, certo? Muito bem. E aí nós vamos trazer agora algumas características, né, desse modelo de produção. É o modelo que nós vivemos, que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, primeira característica, né, quando nós vamos analisar o capitalismo, nós podemos dizer que as principais características do capitalismo são... Quais são essas características? Primeira característica, vamos lá? É propriedade privada dos meios de produção. Então, o que é essa propriedade privada? Então, no modo de produção capitalista, os meios de produção pertencem a uma pessoa, a um grupo de pessoas, né? Mas, professor, o que são meios de produção? O meio de produção são as fábricas, né? É o comércio, são os bancos, não é isso? As fazendas, as terras. Então, isso tudo nós chamamos de, ou os sociólogos aí chamam de meios de produção. E esses meios de produção, eles estão na mão de quem? Da iniciativa privada, né? São os donos, isto é, os empresários, que decidem como, quando e quanto e onde eles vão produzir. Então, essa é a primeira característica. Segunda característica, a obtenção de lucro e a acumulação de riqueza. Então, o capitalismo visa, de forma inequívoca, né, a acumulação de riqueza e o lucro. Então, o principal objetivo do capitalismo, como nós já vimos, é a obtenção de riquezas, né, gerar riquezas, gerar lucro, né? Então, o lucro ele é proveniente dos valores acumulados a partir do trabalho coletivo fornecido pelas empresas privadas e desempenhado pelo proletariado, que são os chamados trabalhadores, né? O outro nome do proletariado são os trabalhadores. Então, são aqueles que trabalham, por exemplo, trabalho coletivo. E a partir, né, do trabalho do trabalhador que vai, então, gerar aí o que nós chamamos de lucro, de riqueza. Para que o lucro seja sempre positivo, os donos dos meios de produção, que são os capitalistas, porque tem o capital, tem o dinheiro, não é isso? Ou tem os meios de produção, que pode se transformar em dinheiro, né? Você tem terra, você tem fábrica, né? Eles adotam medidas de contenção de custos, como fornecedoras de matérias-primas mais baratas. Isso é uma maneira, mas eles também podem diminuir o salário do trabalhador, né? A diminuição do trabalho do salário vai gerar também lucro, né? Por isso, quanto menor você paga, o menor for o salário,
mais o dono do meio de produção vai aumentar, né, a sua riqueza, vai aumentar o seu lucro. Uma outra característica é a livre iniciativa, né? Isto é, significa dizer que nesse modelo de produção capitalista, qualquer um, em tese, pode ser um empresário, pode ter a sua empresa. Então, na economia de mercado, há pouca interferência do Estado na economia, ficando a iniciativa privada o papel de desenvolver o processo produtivo. Então, você vai criar as empresas e, a partir daí, você vai desenvolver, né, e vai gerar, então, a sua riqueza e vai gerar a economia. Uma outra característica desse sistema é a divisão de classes. Então, no sistema capitalista, nós vamos ter duas classes, né? Segundo essa divisão de classes aqui é na visão de Karl Marx, né? Ele vai dizer que no sistema capitalista, no modo de produção capitalista, existe duas classes, que é a burguesia. Quem é a burguesia? É aquela que é detentora dos meios de produção, são os donos dos meios de produção, como eu já falei para vocês, dono das fábricas, dono do comércio, dono dos bancos, dono das fazendas, né, das terras, e o proletariado. Quem é o proletariado? É o trabalhador, aquele que vende a sua força de trabalho, né, por um salário, que corresponde ao que nós chamamos de mão de obra, é aqueles que vão trabalhar. Somos nós, né, que somos os trabalhadores. E uma outra característica é o trabalho assalariado. Então, o trabalhador vende a sua força de trabalho e, por essa força de trabalho, ele recebe um salário, né? Então, o proletariado, uma vez que não detém os meios de produção, vende a sua força de trabalho, recebendo, assim, um pagamento periódico, isto é, um salário que nós recebemos por mês, né? Tanto o trabalhador da iniciativa privada, como o trabalhador do serviço público, né, como professores, médicos, né, que trabalham, por exemplo, nos hospitais públicos, enfermeiros, não é isso? Então, recebe um salário. Então, essas são as características do modo de produção capitalista, do capitalismo. Muito bem. E agora, nós vamos ver as influências do capitalismo na produção de riqueza. Como é que se dá? Então, é importante, né, que haja essa livre iniciativa, porque temos aí a inovação tecnológica, porque o empresário vai investir, né, ou pelo menos deveria investir em inovação tecnológica para melhorar a produção. Então, as empresas buscam criar produtos e melhorar processos, o que aumenta a eficiência e gera mais riqueza. Então, vão criar produtos novos, vão inovar tecnologicamente para que essa tecnologia ingresse na produção e você tenha menos mão de obra trabalhando para você ter, né, pagar menos salário e você, com isso, gerar mais riqueza. Uma outra questão é a questão da competição, né? A competição força as empresas a oferecerem melhores produtos e preços, beneficiando os consumidores e expandindo o mercado, né? Então, essa competição vai fazer com que haja a questão da oferta e da procura, né? Então, você vai ter produtos melhores, né, com menor preço, para atrair, né, o comprador. Muito bem. E aí, nós temos uma outra questão que são os investimentos, né? O capitalismo facilita o acesso a capital para novos projetos, permitindo a expansão e o crescimento econômico. Então, o capitalismo vai, a partir dos bancos, né, vai financiar, vai investir para que você possa desenvolver projetos e, a partir daí, você criar novos produtos. E, com isso, você vai, então, expandir, né, a produção. Como nós vemos, por exemplo, na questão das tecnologias, dos computadores, dos telefones, né? Cada ano tem um produto com uma tecnologia mais avançada e isso vai fazendo com que o mercado vá crescendo cada vez mais.
Uma outra questão é a questão da especialização, né? A divisão do trabalho e a especialização aumentam a produtividade, gerando mais riqueza, né? Então as pessoas vão se especializar, vão estudar, vão se aperfeiçoar, né, naquele tipo de trabalho, para desenvolver novos produtos. Isso vai gerar, né, vai aumentar a produtividade, né? Não podemos confundir produtividade com produção. Produtividade é quando você aumenta a quantidade de produto com menos recursos, tanto humano como material. Mercados financeiros. A negociação de ações e títulos ajuda a financiar novos empreendimentos e projetos, fomentando o crescimento econômico. O que é isso? A questão do mercado financeiro. O que são ações? A empresa, ela vai dividir, por exemplo, você tem uma empresa, você divide essa empresa em pedacinhos, como se fossem pedacinhos, assim, para explicar de forma mais comum. E você vende no mercado, né, na bolsa de valor, e as pessoas adquirem, né, um pedacinho dessa empresa. Então, ele se torna acionista. E com esse dinheiro que você consegue arrecadar com a venda das ações, você vai investir, né, na produção, criar novos mercados e expandir, né, a sua produção. Então, hoje em dia, existem poucas empresas chamadas empresas familiares, né? Essas empresas, mesmo sendo familiar, elas são vendidas ações e títulos, que é com esse dinheiro que as pessoas podem, então, financiar a sua produção e o desenvolvimento, então, da sua empresa, certo? Muito bem. E aí nós vamos ver que essa questão da riqueza gerada pelo capitalismo, ela não é só riqueza, né? Então, assim, existe também a questão aí da desigualdade. Então, no capitalismo, a riqueza não é para todos. Então, nós percebemos que, apesar de você ter a produção aumentada, a pobreza, né, as desigualdades sociais, elas aumentaram. Apesar de nós termos hoje condição suficiente, por exemplo, de alimentar toda a humanidade, nós temos um mundo que passa fome, né? Por falta de quê? Por falta de dinheiro, por falta de condição de vida. Então, segundo a ONG chamada Oxfam Brasil, né, no mundo, preste bem atenção nesses dados, o 1% mais rico ficou com quase 2/3 de toda a riqueza gerada desde 2020. Cerca de 42 trilhões, o que corresponde a 6 vezes mais dinheiro que os 90% da população global, que são 7 bilhões de pessoas. Então, anotem esses dados, né? Então, conseguiu no mesmo período. Então, aquele 1% conseguiu mais riqueza do que os 7 bilhões de pessoas, né? O que corresponde a 90% da população global. E, na última década, esse mesmo 1% ficou com cerca de metade de toda a riqueza criada no mundo. Então, isso é o que nós chamamos de desigualdade. Então, o capitalismo consegue gerar riqueza, porém, essa riqueza ela fica concentrada na mão de poucos. E para a gente ter uma ideia, nós vimos aqui no mundo, né, como é que essa divisão se dá, nós vamos trazer também um exemplo do Brasil. Então, no Brasil, os 3.390 indivíduos, isto é, pessoas mais ricas, ou mais ricos, né, os indivíduos mais ricos, que corresponde a 0,0016%, eles detêm 16% de toda a riqueza do país, mais do que os 182 milhões de brasileiros, que corresponde a 85% da população. Então, percebam, né, que essa riqueza gerada, ela não é distribuída de forma equitativa.
né? Isso se dá por diversas maneiras, né? Então, a gente percebe que, infelizmente, a situação é essa, né? E é esse o sistema no qual nós vivemos, né? Nós estamos aí vivendo, tentando batalhar. Existe, né, essas possibilidades de crescimento, mas difícil, né, você conseguir alçar, né, aí condições de vida melhores, porque as dificuldades também não são poucas, não é isso? Muito bem. Esse dado, exatamente, nós já explicamos, né, quando nós colocamos agora para vocês visualizar, né, como que se dá essa concentração, aqui no caso do Brasil, né? É interessante que a gente possa ver isso aí. Então, a geração de riqueza não é para todos. Então, nós temos aí o que nós chamamos de desigualdade, né? Então, a concentração de riqueza em mãos de poucos pode levar a grandes desigualdades de renda e oportunidades, né? Então, vejam aí os dados que nós trouxemos na aula, né? Mostramos aqui essa questão no Brasil, como que a riqueza ela está distribuída na nossa população, certo? Muito bem. Então, agora nós vamos ver essa questão da estratificação social. Como é que se dá a estratificação social? O que é isso, né? O que é estratificação social? Então, toda a sociedade ela é estratificada, isto é, ela é dividida, né? A estratificação social é o conceito sociológico utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise das condições socioeconômicas que eles têm, né? Então, aí nós vamos classificar as pessoas como rico, como pobre, como classe média, classe alta, né? No caso do capitalismo. Mas nós vamos ver que essa estratificação também acontece em outras sociedades que a gente vai ver agora. Vamos lá, então? Vejam, nós temos aqui, primeiramente, o que nós chamamos de tipo de estratificação social, para a gente conhecer como que isso se deu no mundo, né? Primeiro, nós temos o chamado estamento. O que é o estamento e onde ele aconteceu? Existe hoje o estamento, professor? Não, isso aqui é um modelo de estratificação social que aconteceu aí na Idade Média. Então, a sociedade estamental ou de Estado é uma estrutura social típica do sistema feudal medieval, onde quase não existia mobilidade social. Ou seja, a posição do indivíduo na sociedade dependia de sua origem familiar. A sociedade feudal estava dividida em 4 estados, né, onde estava ali o rei, o clero, a nobreza e os servos. Então, não existia mobilidade. O que é isso? É você conseguir sair de uma condição social para outra, né? Então, não existia mobilidade, ou quase que não existia, né? E aí nós temos uma outra forma de estratificação, que são as castas. Vejamos, o que são as castas? As castas sociais, nas castas sociais, os indivíduos eles são divididos considerando a hereditariedade. O que é isso? É a posição que você ocupa na escala social, não é isso? E depende da posição que sua família está na escala social, né? Cada casta estabelece um tipo de hierarquia social marcada por privilégios e deveres. Então, nós temos aí, a casta acontece na sociedade indiana. Legalmente, as castas elas foram abolidas na Índia, porém, na prática, ela ainda existe. Então, nós temos aí algumas castas, que são os brahmanes. Os brahmanes são compostos pelos sacerdotes, não é isso? São aqueles que estão no topo da sociedade. Depois, nós temos os kshatriyas, que é formada por militares. Depois, tem os vaishyas, né, que é constituída por fazendeiros e comerciantes. E a mais baixa de todas as castas são os sudras. São pessoas que deveriam servir as castas superiores. Então, são aí os trabalhadores que vão servir essas castas superiores. Porém,
Abaixo dos Sudras tem uma outra que eles não são nem considerados castas, né, que são os chamados os Dalits, não é isso? Eles estão ali abaixo de todos. São os párias, os intocáveis, né? Eram pessoas que não pertenciam a nenhum tipo de castas. Eles eram intocáveis. Por que eram intocáveis? Porque não podiam, as pessoas, você não podia tocar neles. Eles eram aí a poeira da poeira, né? Estão ali o nada. Então vejam como a sociedade se estrutura. E as pessoas acreditavam que isso era normal e que viviam assim tranquilamente, né? Que ainda na prática na Índia ainda existe, legalmente foi abolido, mas ainda persiste em alguns locais. E aí nós temos uma outra classe social, uma outra estratificação, digo, que são as classes sociais. Né? As classes sociais é um conceito da sociedade moderna capitalista, onde os indivíduos estão classificados por suas condições socioeconômicas. Né? Então, na sociologia marxiana, né, na sociedade capitalista, existem apenas duas classes sociais, que ele chama de burguesia e proletariado. Né? Essas são as duas classes. O que é a burguesia? Nós já falamos, né? Que são aqueles que detêm o poder e os trabalhadores, o proletariado. Então, nós vamos para um outro tema interessante, que é educação, exclusão e trabalho. Como que, dentro dessa sociedade, a educação ela pode tirar, né, os elementos da questão da exclusão. A educação, a exclusão e o trabalho estão interligados em um ciclo complexo que molda a vida de muitas pessoas. A educação é uma ferramenta poderosa que pode abrir portas para oportunidades e inclusão social. A exclusão educacional perpetua um ciclo de marginalização, dificultando o acesso a empregos qualificados e bem remunerados. Agrava a desigualdade social, limita o potencial econômico e o bem-estar de muitas pessoas. Promover uma educação inclusiva e de qualidade é fundamental para quebrar o ciclo da exclusão e garantir que todos tenham a chance de participar plenamente no mercado de trabalho. Não é isso? Então vejam, dentro desse processo que nós vivemos, nós vivemos no modelo de sociedade que nós chamamos de sociedade capitalista, né? Dentro desse processo todo de exclusão que nós vivemos, que a gente percebe que existe, a educação é uma forma de tirar as pessoas, né, dessa situação. Investir em educação, né, faz com que as pessoas possam sair da situação de exclusão e viver uma vida de mais qualidade. Então, os países que investiram em educação são países que hoje têm uma qualidade de vida melhor, né? Então, isso é importante que a gente possa perceber, que os países possam investir mais, né, na educação, porque vai gerar, né, pessoas qualificadas, que vão ter um salário mais qualificado, um salário melhor, e com isso eles vão melhorar a condição de vida, né, sua e também da sua família, dos seus filhos, daqueles que virão aí depois dele. Não é isso? Muito bem, gente, eu espero que eu tenha contribuído, né, com a nossa reflexão a respeito, né, da questão do modelo de produção capitalista e que a gente possa, então, aí ter esclarecido, né, a gente nesse sentido. A gente fica por aqui e até uma próxima aula.